I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Retomemos algo que já devia ter sido retomado há muito tempo. Fiquei aqui umas semanas a marinar, mas trago desculpas. Bem-vindos a mais um Império das Aspas. E o motivo pelo qual este podcast, a segunda parte do Oliver Sacks, mais propriamente relativamente ao documentário sobre a vida e obra do Oliver, grande amigalhaço, não sucedeu na hora mais ou menos prevista por uma de duas coisas. Primeiro, surgiram outros temas que não este. E eu fiquei indeciso numa indecisão que não consegui extirpar da minha cabeça durante algum tempo. Pensei, faço isto, faço uma parte que já estava feita, ponho aqui temas que não têm nada a ver e eventualmente faço uma segunda parte. Do ponto de vista deste fervor que é fazer coisas, não achei grande problema. No entanto, no aspecto da razoabilidade, parece-me estranho. É como vocês estarem a ver um filme à antiga na televisão, acabarem a primeira parte, dá um intervalo e assim que cessa o intervalo, começa a segunda parte, mas não é do filme que vocês estavam a ver. E tem a garantia, a segunda parte do filme que estavam a ver eventualmente vai aparecer, não sabem é quando. Têm de esperar eternamente. Parece-me que não é uma ideia ajuizada. Então esperei. E quando eu achei que tinha decidido bem, o que é que sucede? O caderno onde eu tinha aqui alguns apontamentos relativamente ao documentário em questão, tresmalhou-se. Não sei para onde é que ele foi viver a vida sob outros olhares, talvez melhores que o meu, não é preciso andar muito, e fiquei aqui um bocado desazado. O quê? Falo só por falar? Como está aqui a acontecer? Ou, como eu gosto de fazer neste podcast, que ainda está a caminhar, sigo pelo menos os tópicos. Não há guião, é apenas coisas que me foram marcadas, aspectos que achei prementes no documentário. Não sei se cheguei a dizer esta inquietação do Oliver Sacks. O que preciso dizer antes de acabar? Uma espécie de regra para ele e para os outros. Enfrentava a morte de uma forma muito madura. Sabe que a finitude é para todos. A morte, normalmente, nem sequer é pontual. É mais que pontual. Aparece antes do tempo. O que nós temos a fazer é tentar não dispensar das nossas conversas, dos nossos convívios, as coisas essenciais. Não podemos atafolhar a nossa vida de coisas acessórias, abdicarmos de dizer o essencial. Ele, como outros, não é preciso estar num contacto próximo com alguém prestes a definhar numa situação debilitante, para se dar conta que uma pessoa que está na fronteira entre a vida e a morte ainda tem este pingo de lucidez para devia ter dito aquilo àquela pessoa e não disse e agora é tarde demais, porque teria de escrever um livro para essa pessoa ouvir de uma ponta à outra. Mesmo pondo isto em prática, creio, é a angústia que nunca desaparece por completo. Ficará sempre algo por dizer. Temos de acreditar nesta ideia que é, mesmo sabendo fazer a distinção entre o essencial e o descartável, quando é a altura de o dizer, temos de ser crentes neste aspecto. Estou à altura daquilo que eu quero dizer? Às vezes não estamos. Às vezes sai-nos enviesado. Volta e meia não há segundas chances. Pegando na biografia do Oliver Sacks, ele tem um aspecto, tem vários, mas há um aspecto, um dos primeiros que eu apontei, com base na biografia vamos tentar perceber a pessoa que se tornou. E fazemos essas ligações muita gente gosta de fazer essas ligações à queima-roupa. Isto aconteceu, logo, claro que tinha que dar aquilo que deu. É evidente que há ligações, têm importância, mas se formos lúcidos nós nunca podemos dizer o peso. Porque nós só estamos a ver aquilo que nos chegou aos olhos, mas há outros fatores a contribuir. Fatores que podem não estar muito distantes daqueles conhecidos, ou outros que nada têm que ver e por via das mutações deram origem ao homem que ele foi, ou foi sendo, porque nós nunca somos só uma pessoa, somos uma multidão e sofremos mutações, e às vezes há avanço, outras vezes recuos, outras vezes por breves momentos somos gajos, somos 2 ou 3 pessoas em simultâneo. Há um aspecto biográfico, quando ela era puto,
A mãe, eu acho que era a mãe que trabalhava na área da medicina. Não apontei isto e agora, como as semanas foram passando, já não posso afiançar que era um ou outro. Mas, independentemente, um dos pais trazia trabalho para casa, que é como quem diz excedentes, que é como quem diz fetos para casa. Estamos a pensar, e até tenho aqui a data porque neste aspecto este detalhe faz todo o sentido. Suponham um pai que, vamos partir do princípio que trabalha na área da medicina, não sei como é que é agora, se isto entretanto mudou, mas à época não era ilegal. O pai trazia fetos para casa. E incentivava o filho a dissecá-los. E o filho, o Oliver Sacks, tinha 10, 11 anos quando começou a dissecar fetos. Qual é o lado forte, não é? Marcante. Podemos enxertar isto aqui de vocábulos pomposos, mas é forte, não é? É marcante. É aquilo que à nossa luz podíamos dizer trauma. Do ponto de vista humorístico, o pai chega à casa, filho, trouxe-te uma coisa para ti do trabalho. Pai, diz o que é? Pai, o que é? Um carro, uma PlayStation? Não, é um feto. Isto marcou. A questão é que não sabemos. Isto seria altamente desaconselhado nos dias de hoje. Eu percebo a intenção dos pais. Eu quero que sigas uma via semelhante à minha, na área da medicina, então o mais cedo possível. É aquela ideia renascentista, é pôr logo os putos no ofício e ele, quando for adolescente, já quase que percebe da poda. Agora, neste caso, trazer um feto para casa é ligeiramente diferente, se não mesmo muito diferente, e isto tem de ter afetado o Oliver Sacks. Certamente várias pessoas nesta mesma situação teriam não o sentimento de percorrer esse caminho, isto ser a base para o caminho do Oliver Sacks no que diz respeito ao trabalho, que tem que ver com medicina, neurocientista, se a memória não me falha, agora fugiu-me, não sei se o apodo correto é este, mas podia ter o efeito contrário. Eu nunca mais quero saber de coisas ligadas à medicina, vou ser sapateiro. Outra das razões, este certamente teve um peso enorme. Mais uma vez, teve um peso, não podemos pôr este peso que é fluido, que é impossível perceber onde é que começa e onde é que acaba numa balança. Não temos forma de medir este peso. Podemos dizer, com alguma insegurança, que fez com que ele fosse para um sítio e não para outro. É um episódio marcante. Outro episódio marcante foi o facto do Oliver Sacks ter um irmão chamado Michael, que era esquizofrénico, e a esquizofrenia começou a manifestar-se fortemente desde muito cedo. E provavelmente foi este o episódio mais marcante na biografia do Oliver Sacks. Ou pelo menos aquele decisivo que o fez dar a guinada para aquilo que ele foi quase durante toda a vida. E a forma como ele se aproximou dos doentes. Mas seja como for, antes dessa aproximação que é lendária, o Oliver Sacks, como eu disse na primeira parte, foi um dos últimos a olhar para o doente como um objeto de estudo. E isto não deve ser interpretado com distância ascética de eu estou à distância, há um vidro no meio e eu não quero nada. É uma distância que procura quase ali uma amizade. Eu quero ir o mais próximo possível, porque enquanto estou aqui vou-te conhecer e vou-me conhecer. É uma bela troca. É uma bela troca porque todos ganhamos. E é uma via que foi cortada por outras variantes mais estatísticas. A ditadura dos números chegou a toda a parte e até à medicina. O que o Oliver Sacks fazia na altura, quando era criança, ele arranjou uma forma de se isolar no quarto. Se a memória não me falha, estudando Química e Literatura. Não sei qual das duas teve mais peso, mas encaminhou-se nesta coisa do catálogo, como que fez aquilo que Proust fez quando escreveu a sua obra monumental Em Busca do Tempo Perdido. É claro que aqui não estava literalmente a fazer obra, foi aquilo que fez com que o Oliver Sacks mantivesse a sua sanidade mental. Aquilo que mais tarde a sua vida diz, ele foi encontrando Michaels e variantes de Michael, e foi o que ele fez. Vou tentar ajudar-te o mais possível e vou ter aqui uma relação que até já é estranha. É um médico que se entrega, não tem medo. Onde os médicos recuam para não se envolverem, ele dava um passo em frente, mas não era no sentido que podem ter, por exemplo, alguns jornalistas de um oportunismo. Eu quero me aproximar com prejuízo
para a minha parte, para a minha saúde, tempo, etc., mas com vista a obter o melhor resultado, sendo que em muitas situações, eu acho que está visível no livro Despertares, eram situações, eram casos perdidos, às vezes conseguia resgatar pessoas quase do inferno e deu muitos entendimentos a vários problemas psicológicos. Esta ideia, recuando um pouco, parece-me que é decisiva e que é marcante em várias figuras, marcantes, que é a capacidade, temos de forjar o nosso ermitério. Isto pode acontecer numa idade precoce, numa idade mais à frente, dependendo, há vários tipos, nas sua gênese é sempre igual. Um escritor ou seja quem for, eu preciso de criar aqui uma barreira, senão o mundo mata-me. E não é que eu esteja a fugir do mundo, eu é que ainda não estou preparado. Eu tenho que ganhar resistências, tenho que me tornar melhor, obsessivamente melhor, e pratico como um louco, há de chegar a um ponto que eu tenho de sair, mas aí sim, aí vou enfrentar o mundo, sabendo que eventualmente vou perder, já dei tudo de mim, vou dar luta. O Oliver Sacks, nesta altura, quando era petiche, sabia que não dava luta à esquizofrenia, não podia dar luta, não tinha meios, não tinha forma de chegar a ela. É daquelas coisas que, por vezes, chega pela via do instinto, outras vezes pela via do calculismo, é daquelas cenas decisivas. Em certas áreas é mesmo das cenas mais decisivas. É conseguirmos encontrar um ermitério, temos de forjar um ermitério neste mundo caótico, caso contrário não criamos nada. Mais uma vez, a mitologia grega ajuda-nos. O Eros veio depois do caos. Se nós não conseguimos arranjar aqui uma transformação qualquer, pelo menos durante algum pecado, tornarmos-nos impermeáveis ao caos, sabendo que é o caos que nos gerou. Nós não viemos do nada, viemos do caos. Mas para criar é preciso isolarmos-nos, seja com cortiça, seja com ideias, seja com paredes grossas e com obsessões. Não devemos ficar eternamente presos a este ermitério. A missão é um dia sair ao mundo com os ensinamentos que estudamos obsessivamente e vamos ver o que é que podemos fazer. Eventualmente vamos perder, mas pode ser que haja uma ou duas batalhas em que possamos dizer esta eu ganhei. Isso é o rastilho para vindores que já não partem do zero. E só isto já vale a pena. Há uma ideia, eu não sei se expressa desta forma, mas eu apontei assim, ele nunca teve grande confiança intelectual nele próprio, o que é um traço de cabeças robustas. A confiança em tenridade, principalmente no que diz respeito ao intelecto, pode ser um tiro no pé. Pelo facto de se achar menos do que é, faz com que ele se entregue a várias obsessões e nesse cruzamento cresça, para mais tarde enfrentar o mundo. Outro episódio marcante, aí mais tarde, que já não pus as datas, pus aquela que me pareceu que é mesmo decisiva, trazer fetos para casa, mesmo hoje, eu tenho 40, se um familiar ou um amigo, trouxe-te aqui uma coisa, é um vinho? Não, é um feto. Seria estranho, já não me desnorteava, ou penso eu que não me desnorteava. Tivesse 11 anos, pronto, às tantas perguntar, o que é isso? É para comer uma goma? Não, ok. Outro ponto impactante mais à frente, quando o Oliver Sacks afirmou que era homossexual. E o pai não aceitou. Tanto que pôs em xeque, perdeu um filho para a esquizofrenia e perdeu outro para a homossexualidade. Pôs as duas coisas na mesma balança. Sendo que estamos a falar de pais bastante instruídos. Mas naquela altura foi o ponto. E aqui apontei mais uma vez, relativamente a este episódio, foi muito marcante. E as variações deste episódio foram muito marcantes. Era uma sociedade que perseguia, que criminalizava e ostracizava o homossexual, a ponto de ele, durante muitas décadas, ninguém sabia bem que ele era. Se na ordem dos médicos soubessem que ele era homossexual, podia ficar sem exercer eternamente. Estávamos numa era muito diferente daquela de hoje. Estas palavras certamente perseguiram Oliver Sacks. E esta perseguição, não quero confundir o lado palpável da biografia com a metáfora, e às tantas andamos a rodopiar. Uma das coisas que eu gostava mais, até um dos últimos livros, ele aparece mais novo na capa, numa moto. As suas noitadas em cima de uma moto a percorrer caminhos infinos, toda a gente o conhecia como essa figura. Ele certamente tentou-se afastar de muitas coisas. Isto aqui, destas palavras, supostamente, embora a sociedade seja o que é, a sociedade tem sempre este lado de não aceitar o estranho,
Vamos educando a sociedade, ela parece que aceita. Aquilo que é expectável é que haja pelo menos um reduto em que cada um de nós esteja a salvo desta visão canhestra. E neste caso, é claro que isto é uma visão romântica. Idealmente, entre aspas, porque idealmente nem sequer haveria este forcing da sociedade, não havia esta propensão para reprimir o diferente, mas no mundo semi-ideal havia pelo menos um contraponto. Neste caso, a família. Aqui, pelo menos, estou seguro. Mas não é isso que acontece, e no caso do Oliver Sacks não foi isso que aconteceu. Certamente foi um demónio, está marcado no documentário, uma espécie de demónio que ele teve de exorcizar e demorou muitas décadas. Há uma frase que eu pus aqui, agora tem outra ressonância em virtude daquilo que eu acabei de dizer, ele coloca-se fora do alcance. Esta frase ficou... É uma frase simples, mas que em determinados contextos, se soubermos algumas vidas, por vezes há pessoas que se põem fora do alcance, mas nós não sabemos porque vias, o que é que aconteceu na sua vida para se porem fora do alcance. São traumas, estão-se a proteger, outra vez estão a proteger os outros, e é este silêncio tenso, não pode ser dito, e no caso dele não podia ser dito mesmo, e tinha muito que ver com a sua orientação sexual altamente reprimida pela sociedade, e por isso punha-se sempre fora do alcance, que nem valia a pena encetar determinadas relações. Durante algum tempo sofreu de grafomania, que é a obsessão doentia por escrever. Escrevia. O percurso, vamos dizer, académico, laboral do Oliver Sacks não foi, como é expectável, isento de obstáculos. Ele primeiramente foi reconhecido como escritor e só mais tarde como cientista. E isto deve-se porque os métodos dele já não pertenciam ao século dele, pertenciam ao século passado. E isto não é o tom pejorativo. A forma como, por exemplo, um Freud, um Darwin, criavam uma ligação muito mais generosa com o seu objeto de estudo, isto já não existe. Uma relação distante e fria, o distante por si só não é mau, preciso também há uma distância para ver as coisas de determinados ângulos, mas parece-me que a distância atualmente é um pretexto. Nem sequer me aproximo e às tantas não conseguimos, estamos tão distantes que não sabemos se o objeto de estudo é uma pessoa, é uma maçã, é um coelho, não sabemos. Ouvimos histórias, mas como nós não nos queremos também aproximar, agarramos àquela que nos for mais conveniente. Somando isto tudo, ele era realmente um observador. É isto, para ligar a Freud, ligar a Darwin, ligar a essas figuras que já desapareceram. Ele, antes de ser alguém da medicina, um escritor com uma prosa soberba. Isto parte tudo da observação. Nessas figuras, uma das suas maiores valências era a observação. Tudo parte da observação. E ele tem uma coisa, foi mencionada, já tinha notado isso nos livros. Eu acho que é o Rio da Consciência. Não sei se foi um livro póstumo ou foi mesmo lançado ali uns tempos antes de morrer. Há ali qualquer coisa que só é possível ser encontrada em alguém que não perdeu o espanto. Isto é daquelas coisas que é mesmo difícil encontrar numa pessoa a partir de uma determinada idade. Darmos-nos conta que ele viveu uma vida toda com espanto, apesar de ter a vida que teve, podia ter facilmente chegado à última etapa alguém muito aceso, muito... É muito fácil perdermos o espanto e às vezes nem sabemos bem porque é que perdemos o espanto. O espanto ligado a um espírito observador, uma observação crítica, faz uma obra. Faz uma obra. Se quiserem este bombom biográfico, depois de passar uma vida a manter as distâncias, alguém que esteve sempre fora do alcance, encontrou o amor ali nos últimos anos e parece que é a vida ou o acaso a fazer as pazes com o Oliver Sacks. Foi uma espécie de dádiva final em que saborear tudo, a glória enquanto cientista, a glória enquanto escritor e a glória enquanto pessoa que deseja ser amada. Qualquer pessoa está à procura de encontrar o equilíbrio. E parece-me que o Oliver Sacks tentou toda a vida de forma vincada. Não se afastou desse problema. Eu procuro equilíbrio. Tentou as mais diversas vias, por vezes muito agarrado ao trabalho, mas depois descurava os outros lados, os lados mais do dia-a-dia, o lado das relações, e só no final é que conseguiu encontrar a equação perfeita. Agora sim, está tudo em equilíbrio, tudo faz sentido, é como uma sinfonia afinadinha do início ao fim. É amar e ser amado, observar e ser observado,
onde há um olhar cúmplice nas duas direções. É um recreio onde nos tornamos maior pelo facto de o outro nos observar e percebermos que ele se dedica e vai cada vez mais fundo e decidiu estar a observar-nos quando tinha o mundo todo. Parece-me que também aqui é um princípio do amor. Se quiséssemos sacar uma definição, é um observador muito especial que tinha pelo menos duas opções: ou observar-nos ou observar o mundo. Na maioria dos cenários ele prefere observar-nos, continuar a observar-nos, porque por vezes dá-se o caso, ele já correu o mundo a ver paisagens, mas nunca viu nada como aquela pessoa que está à nossa frente. E estamos falados. Do ponto de vista do dia-a-dia, das relações, acho que acabei de dizer, não vale a pena repetir. A nível de espírito crítico, é tentar afinar a observação. O Oliver Sacks já tinha notado que estava a decair, e agora ouvidos estes anos todos, é quase um mito, já ninguém observa nada. Nós observamos aquilo que os outros eventualmente observaram, mas se aprofundarmos, nem eles observaram, foram colher outras observações. Precisamos tirar esses intermediários todos. Foi isso que o Oliver Sacks fez. Primeiro estabelecer uma relação próxima com o objeto sem intermediários. E depois, claro, revisitar a nossa observação, tendo em conta outras observações. Pode dar-se o caso de estarmos a ver mal. Não cair em delírios e achar que a nossa forma de ver é a única. Isto está terminada a segunda parte. Espero que tenham gostado do Império das Aspas. Em princípio, o penúltimo deste ano. O outro vai ser assim uma espécie de resumo, muito resumido, passa a brincadeira, de alguns dos livros que li durante este ano e que merecem aqui algumas referências. Costumo fazer isto no Túnel de Vento, não sei se passa esta ideia para o Império das Aspas, fica mais organizado, dado que o tema são livros e tudo que orbita à volta deles. Estamos falados. O meu nome é Roberto Gamito, podem-me seguir nas redes sociais. Em relação ao Império das Aspas, ponham 5 estrelinhas. Comentem, deem sugestões, o que é que vocês gostavam de ouvir, livros, se querem pegar num livro e segui-lo minuciosamente, podemos fazer uma espécie de sub-podcast. Estes 3 meses vamos seguir uma obra, ou este mês vamos seguir uma obra e vamos, volta e meia, vamos falar deste capítulo. Não precisam de ser todos, mas de um em específico. E vamos falar, ter calma, não precisamos de andar naquele zapping de doidivanas. Vamos orbitar à volta dele o que é que isto nos diz. O que é que isto ainda nos diz? Podemos confrontar outras visões. Estes autores já disseram coisas sobre este capítulo. E o que é que isso nos diz? A literatura, eu acho que é uma espécie de lembrete para devemos continuar a falar com os mortos, com os vivos. O que é mais importante é perceber o que é que está vivo em cada um dos discursos. Ocasionalmente acontece. O discurso dos mortos está mais vivo que o dos vivos. Mas também não podemos balançar-nos só para esta teoria. E daí que seja necessário observar mais uma vez. Até ao próximo episódio do Império das Aspas. Boas leituras. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever.